deixar uma devocional, uma mensagem que tocou no meu coração. O título dela é Voz de Muitas Águas, a voz de Deus. Ontem eu conversando com umas amigas e elas disseram assim pra mim que eu não tenho ouvido a voz de Deus. Já faz dias que eu não ouço Deus falar comigo. E eu disse assim, não, às vezes é porque você não tá com outros problemas e não tá tão conectado. Falei, não, eu não tô ouvindo Deus falar comigo. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque Deus também ele fica em silêncio. Só que quando ele não está em silêncio, ele também pode estar falando e a gente não está ouvindo. Olha só, lá no livro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 2, diz assim: Eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como o rugido de muitas águas, avançando. Era como o rugido de muitas águas avançando e a terra refulgia com a sua glória. Então o profeta Ezequiel, ele ouviu a voz do Senhor ele testemunhou isso, ele disse que ouviu a voz do Senhor como um rugido, né, como um barulho de muitas águas. E também no livro de Ezequiel também, lá no capítulo 1, no versículo 24, diz assim, ó, ouvi o ruído de suas asas quando voavam, parecia um ruído de muitas águas, parecia a voz do Todo-Poderoso, era um ruído estrondoso. Ou seja, lá em Ezequiel, né, no mesmo livro, no capítulo 43, ele diz que era como um rugido de muitas águas. Aqui em Ezequiel, capítulo 1, no versículo 24, diz que era um ruído de muitas águas. Então, ou seja, o que eu quero dizer é que a voz de Deus não é que ela tá ligada à água, não é isso. Eu tô querendo dizer a forma do barulho. Aí não para por aí. Olha só, lá em Apocalipse também, no capítulo 1, versículo 15, João diz assim, ó, os seus pés eram semelhantes a bronze numa fornalha ardente e a sua voz como o som de muitas águas. Ou seja, eu li 3 passagens, só 3 aqui, ó, falando a voz como voz de muitas águas, ou seja, voz de muitas águas, barulhenta, ou seja, não tem como passar despercebido se Deus falar com a gente como voz de muitas águas. A gente vai entender que aquilo é a voz de Deus falando com a gente. Mas também tem o profeta Elias, que lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 11 e 12, diz assim, ó. Vou só dar mais ou menos como tá escrito lá. Passou o vento forte, Deus não estava nesse vento forte. Aí veio um terremoto, onde Deus também não estava no terremoto. E também teve o fogo, e Deus também não estava no fogo. Mas depois veio uma brisa suave onde Deus estava. Então veio fogo, veio terremoto, veio vento forte e Deus não estava. Veio uma brisa suave e Deus estava lá falando com Elias. Já ali em Ezequiel, Ezequiel testemunha como voz de muitas águas e João também como voz de muitas águas. Só que assim, tanto Ezequiel ali e João em Apocalipse fala como voz de muitas águas. E Elias aqui esperou no fogo, não tinha, esperou no vento forte, não tinha, esperou no terremoto, não tinha a voz de Deus, e a voz de Deus estava numa brisa suave, na calmaria. Então o que eu quero dizer? Que a gente precisa estar atento à voz do Senhor em todos os momentos, porque se ele não estiver em silêncio, se ele não estiver propositalmente de silêncio com a gente por algum motivo, porque também pode acontecer, a gente tem que prestar muita atenção se a gente não está ouvindo vozes erradas, como as vozes do mundo, que é a voz da tentação, a voz da maioria, a voz da dúvida, a voz da incredulidade, do desânimo, do medo, do comodismo. Todas essas vozes, se a gente deixar falar mais alto dentro da gente, vai abafar a voz de Deus. Então, para a gente ouvir a voz do Senhor, se ela vier como o som de muitas águas, provavelmente a gente vai parar e falar assim, não, Deus está falando comigo. Mas e se Deus vier como uma brisa suave? Vier no sussurro, vier bem manso? A gente vai ter que estar naquela conexão fina com Ele, com o Espírito Santo, para a gente discernir, para a gente conseguir ouvir a voz de Deus numa brisa suave. Estão entendendo o que eu estou querendo passar? Então a gente precisa ficar atento para ouvir a voz de Deus, porque Ele fala o tempo todo. E eu estou falando isso até como um testemunho, porque durante essa semana eu orei, eu questionei o Senhor sobre algumas coisas que estavam acontecendo assim comigo mesmo por dentro, e eu orei e o Senhor, ele falou comigo de uma forma linda hoje, sabe? E ele respondeu. E eu digo que ele me respondeu
Eu acho que nem foi numa brisa suave, foi como voz de muitas águas, porque deu para entender perfeitamente. Aí eu peguei e conversei hoje com o pastor Ricardo, e aí ele falou comigo assim, olha, isso daí é coisa de Deus, isso aí é sobrenatural, não é normal. Então eu entendi que realmente Deus estava falando comigo hoje, e hoje Deus falou comigo como voz de muitas águas. Agora, como o mar, muita água, se o mar estiver agitado, é voz de muitas águas. Mas se também o mar estiver calminho, não tiver vento, não tiver nada, tiver assim, sem nenhum tipo de vento, a brisa suave. Porque aí o mar não vai estar agitado. Então a gente só precisa ficar atento e discernir a voz. Tá conectado porque Deus fala com a gente o tempo todo. Amém?